Meus irmãos, a todos um bom sábado. Que Deus abençoe. Mais um tempo de graça que Ele nos concede. Isto é, mais um sábado que aqui podemos reunir pela liberdade religiosa. Podemos liberalmente ouvir a palavra de Deus e guardar este dia de sábado, não buscar os nossos interesses, mas buscar tudo que seja para a honra e para a glória de Deus. Mas não sei se já repararam o título do tema de hoje, que é "E sereis odiados". É verdade, não é? Nós sabemos pela história, aqueles que evocaram o nome do Senhor, que aceitaram a Jesus Cristo, eles foram perseguidos, eles foram odiados. E o versículo de introdução que nós lemos encontra-se em Mateus, capítulo 24, que é aí o versículo 9 que nos diz: "Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome." Nós depois lemos os restos dos versículos, realmente diz lá os últimos acontecimentos. Jesus faz um paralelo também do tempo da vinda do Filho do Homem com os dias de Noé. O propósito deste tema, irmãos, não é nada de novo, sermos odiados por querermos seguir os princípios da Bíblia, obedecer a Deus, não é? Adorar a Deus, principalmente no dia de sábado, que é o dia que Ele escolheu e santificou para o seu povo. E sabemos que vai sempre surgir perseguições com aqueles que querem fazer a vontade de Deus. Este é o foco. E vamos falar então sobre os sermos odiados. Olhar lá ao passado, o foco deste tema é ver o que aconteceu com o cristianismo, ver o que irá acontecer com o cristianismo e ver porque é que foram perseguidos. Qual é o motivo? Está escrito que sobre Cristo que o odiaram sem causa, né? Qual foi o motivo de odiar a Cristo? Só fez o bem. O problema não estava em Cristo. Estava em nós, né? Infelizmente. Exatamente o que irá acontecer nos últimos dias. Satanás irá fazer uma obra tremenda que irá fazer com que o mundo odeie os seus seguidores. E nós devemos nos preparar. Por isso o tema "Sereis odiados". Nós podemos acompanhar isto em Testemunhos, volume 9, capítulo 28, isto foi o que Jesus disse aos seus discípulos. E o que está aqui escrito na Review era o 29 de abril de 1890, é o que é escrito para nós. Nos diz assim: "Cristo advertiu os seus discípulos relativamente ao que haveriam de encontrar em seu trabalho, como evangelistas. Ele, Cristo, sabia quais seriam os seus sofrimentos, quais as provações e dificuldades que seriam chamados a suportar." A quem é que Jesus diz isso? Aos seus discípulos. E nós conhecemos a história, né? E não é o caso, está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 9, "E sereis atormentados, e sereis maltratados, né? E matar-vos-ão por causa do meu nome." Jesus fala isto aos seus discípulos. Para nós hoje, na revista Review and Herald, 29 de abril, no ano 1890, irmãos, já vai muitos anos, nos diz: "Não há necessidade de pensar que não podemos sofrer perseguições." Sabem porquê? Porque teremos de passar por tempos terríveis. Então, se vamos passar por tribulações ou essas coisas, nem precisamos ver isso. Sabe porquê? Porque é certo. Realmente isso é certo. Sempre foi com os seguidores de Cristo. Antes dos seguidores de Cristo, os discípulos foram assim com os profetas, né? Jesus até faz uma ilustração: "Jerusalém, Jerusalém, vós que maltratais, não é, aqueles que vos enviam, que foram os profetas, né? Quis tantas vezes ajuntar-vos como uma galinha junto aos seus pintos, debaixo da sua asa, e vós não quiseste." Até vemos aquela parábola em que o dono da vinha manda os seus obreiros buscar o que lhe pertencia, né? E eles maltrataram os enviados. Até que o Senhor disse: Bom enviar o meu filho, ao menos a ele ouvirão." Sabendo aqueles que tomaram conta da vinha que aquele era o filho, disseram: "Olha, é o herdeiro, matá-lo-emos e ficaremos com tudo", né? Infelizmente é uma ilustração por palavras que Jesus mostra esta inimizade que acompanhou todos aqueles seus seguidores. Os irmãos podem abrir em Romanos capítulo 8 e vamos ver que é que o apóstolo Paulo nos fala sobre essa mesma perseguição, sobre a sua vida. O apóstolo Paulo foi um daqueles que sofreu perseguições até mesmo, quase até à morte, mas de todas Jesus, não é? O libertou. Capítulo 8, versículo 36. O que é que nos diz aqui? Diz o apóstolo Paulo:
Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Bem, parece que não há outra solução. É interessante que as ovelhas indo para o matadouro é morte certa, não é? Todos os animais indo para o matadouro é morte certa. E realmente parece que a vida de um cristão, de um homem que trabalha zelosamente na causa de Deus, é uma vida de sofrimento, de aflição. E parece que para terminar esta vida de sofrimento e aflição e viver pela causa de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, o fim é a morte. Sem derramamento de sangue não há remissão. E realmente é isso que o apóstolo Paulo nos fala. Somos mortos todos os dias. Somos levados como ovelhas. Jesus também faz a mesma comparação, não é? Em Mateus capítulo 10, mais atrás, e o versículo 16. O que é que ele nos diz em relação a estas palavras? Usando sempre este contexto. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Então ele dá-nos aqui um conselho. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Apesar de estarmos no meio dos lobos, este mundo, no meio de lobos, os cristãos, os que creem em Cristo, os seus seguidores, eles têm o conselho de serem prudentes como as serpentes, serem cautelosos e mansos como os pombos. Os pombos são uns animais muito inofensivos. Aliás, quando nos aproximamos deles, eles fogem, não é? Mas se tivermos milho, ou com medo deles vêm para cima de nós, é simples. Eles não têm interesse algum, eles não são interesseiros, são animais simples. É que a Bíblia diz que são inofensíveis. Então, essas características Deus nos pede, apesar de estarmos no meio de lobos, devemos ter sempre isto em mente. E sabemos que em todas estas coisas, nos diz aqui o apóstolo Paulo aos Romanos, o que é que ele nos diz? Em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. O apóstolo Paulo diz: se morrermos por causa de uma doença ou por causa da velhice, isso faz parte. É morte. Agora, se essa morte surge por uma boa causa, que é honrar e glorificar a Deus, isso já é ganho. Está a entender? E é nesse pensamento que o apóstolo Paulo. Nós sabemos que desde sempre os seguidores de Cristo foram perseguidos. Cristo foi perseguido. Não foi? Foram a buscá-lo de noite, onde ele teve todos os dias, pregava perante toda a gente e nunca quiseram ir buscá-lo. Queriam apanhá-lo nas suas palavras, tentar achar alguma falta, mas nunca conseguiram. Então de noite, lá no jardim de Getsemane, eles foram lá buscá-lo, traído por Judas. Desde aí foi julgado num tribunal, certo? Como manda a lei. Não, ele foi julgado de noite na casa de Caifás e não no Sinédrio, como deveria ser, como manda a lei. Enfim, foi levado perante os romanos, em qual Pilatos disse, não viu neste homem pecado algum. Aliás, Pilatos até disse neste justo. Não vejo neste justo mal algum, E mesmo assim, lavou as mãos. Ele tinha autoridade, Deus lhe deu autoridade para ele julgar o caso de Jesus. Mas ele foi sempre para o lado maior, julgando que o povo podia, depois, acusá-lo perante César. Então, fez a parte mais fácil. Ele lavou as mãos e disse, entregou-se, faz aí dele o que quiseres, A partir daí, os discípulos, depois da morte de Cristo, esconderam-se, Ficaram todos apontados, esconderam-se, mas Deus derramou sobre eles o Espírito Santo no dia de Pentecostes e cheios de poder eles pregaram o Evangelho, numa só geração praticamente, a obra que o Espírito Santo fez na chuva serolha com os seus discípulos. Vemos que a partir daí a Igreja de Cristo começou a crescer, o Evangelho começou a ser pregado aos gentios e vemos aqui o cristianismo a crescer de tal maneira. Mas é interessante que no meio do crescimento houve sempre a perseguição. O apóstolo Paulo era o perseguidor dos cristãos, Só quando ele conheceu que estava a perseguir o próprio Jesus na pessoa dos seus seguidores, ele mudou, graças a Deus. Então vemos que sempre isso houve sempre o acontecimento. A semente daquela inimizade que Deus colocou no jardim do Éden, E por a inimizade entre a serpente e a mulher, Entre a ascendência da serpente e da mulher, entre os que creem em Cristo, os que aceitam a Jesus e os que não aceitam, há sempre uma inimizade. E essa inimizade acaba sempre em ódio. E é realmente esse ódio que acabou por acontecer. O tempo mais trágico que aconteceu sob a perseguição dos cristãos foi quando surgiu realmente uma mistura de religião com o poder civil. Nós sabemos que aí surgiu o quê? Poder papal.
E é sobre essa perseguição que aconteceu. Nós sabemos a Idade Média, não é? A Santa Inquisição, porque de santa não tem nada. Nós sabemos que aí foi inimizada a perseguição aos cristãos. Nós vamos avaliar. Isto é reconhecer algo que passou no passado, para depois compreendermos algo no futuro, que o propósito é alertar-nos que vamos ser odiados cada vez mais. Então, no tempo nós falamos aqui no 6º século, né? Nos diz aqui, no 6º século, tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial, que é de Roma. E declarou-se ser o bispo de Roma a cabeça de quê? De toda a igreja. E qual foi o resultado? O paganismo cedera lugar ao papado. Então vemos aqui uma mistura. Estão quase a ver aquela estátua de Nabucodonosor, que é o barro e o ferro misturados, estão a entender? Aquela mistura destes reinos misturados ali nesta organização, neste mundo que é o cristianismo, que agora misturou-se com o paganismo e surgiu então este poder papal, como os monarquistas. Está escrito na história da redenção, irmãos, não são palavras minhas. Agora estas partes nos faz quase praticamente compreender o que está escrito em Apocalipse, que nos diz: e o dragão, que sabemos que é Satanás, dera à besta, que é o poder papal, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E vemos que realmente o resultado. Qual foi o seu resultado? E começaram então os 1260 anos de opressão papal, perdidos nas profecias de Daniel e também de João. Nós podemos acompanhar Daniel, capítulo 7, versículo 5, e vamos realmente, se estes versículos, estamos a falar em Daniel, praticamente 500 anos antes de Cristo. O que é que Daniel, em suas visões, o que é que ele viu, a que poder ele se referia em relação a esta visão? Daniel capítulo 7 e o versículo 25. Eu pedi a um irmão que pudesse ler para nós, faz favor. Falará palavras contra o Altíssimo e oprimirá os santos do Altíssimo. Procurará mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo. Tempos e metade de um tempo. Amém. Então vemos realmente o que é que aconteceu. Este poder, esta besta, significa poder, ele iria falar palavras contra o Altíssimo. Né? Ele cuidaria em mudar os tempos e a lei, mas para fazer isso ele teria que destruir os santos do Altíssimo, aqueles que eram fiéis a Deus. Vemos aqui a perseguição. E também podemos fazer um paralelo de Apocalipse capítulo 13. Vamos lá ver o que é que João também falou, de acordo com esta visão de Daniel. Apocalipse capítulo 13. Vamos a estudar o livro de Daniel e Apocalipse juntos, praticamente. Capítulo 13, versículos 5, 6 e 7. E vamos realmente identificar esta besta, que é o poder papal, o paganismo misturado com o cristianismo e a grande perseguição que houve da Inquisição. Que nos diz o versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfémias e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfema contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E o versículo 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Estamos a falar de quem? Do poder papal, exatamente como está aqui escrito. Continuando, diz aqui, os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade e aceitar as cerimônias e cultos papais, ou passar a vida nas masmorras, sofrer a morte pelo instrumento de tortura, pela fogueira ou pela machadinha do verdugo. Bem, das duas uma, ou eles aceitavam essas cerimônias, a autoridade papal, fazendo isto, negavam o único Deus e a sua lei, ou então teriam que passar por estes instrumentos de tortura, fogueira, e por último diz aqui uma machadinha do verdugo. Os irmãos sabem o que é o verdugo? Eu vou experimentar. Também quando vi isto aqui, às vezes são palavras que nós não entendemos. Porquê? Porque nós não vivemos isso. Mas os irmãos conhecem por esta foto o que é que acontece, não é? Então já sabem o que é expor, serem decapitados pelo machado em praça pública. Bem, é o fim.
Então vemos aqui que realmente foi obrigado os cristãos a passar. E isso cumpre-se as palavras que Jesus nos disse em Lucas capítulo 21, versículo 16 e 17. Não é? Vemos aqui o cumprimento das palavras de Jesus que nos diz: e sereis entregues até por vossos irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós, porque está escrito: de todos sereis odiados por causa do meu nome. Irmãos, como é que seria viver o cristianismo naquele tempo? Homens íntegros, fiéis, preferiram morrer, estas mortes terríveis, serem levados, do que negar a sua fé. E nós hoje, às vezes, por causa de termos que trabalhar no dia de sábado, abdicamos a fé, só por causa de podemos trabalhar no dia de sábado. Uma coisa simples. Mas estes homens, sabendo o que era a transgressão e o que é que implica, o que é que implicou a transgressão da lei, que foi o sacrifício de Jesus, eles olhavam a isso como algo terrível. Então dizia Martinho Lutero, antes de morrer do que pecar. E hoje, como é que será a nossa espiritualidade? Por medo de sermos odiados, calamos-nos. Né? Pôncio Pilatos lavou as mãos. Então não tomou nenhuma decisão, né? Ok, deixa fazer o que quiser. E nós hoje, o mundo faz tudo que é imoral, tudo que é errado, tudo que é de blasfémia e de levantar a ira, de despertar a ira de Deus, nós nos calamos. Onde é que está aquele João Batista? Onde é que está o Espírito de Elias? É claro que nós não devemos acusar nossos irmãos, mas devemos falar a verdade, não é? Se as pessoas nos perguntarem, nós devemos dizer a nossa posição. Nós fazemos isso por fidelidade a Deus. Porque Deus nos diz o que é correto. A palavra de Deus é a verdade. A lei de Deus ela é justa, santa e boa. Se nós a seguíssemos, não precisávamos nada disso, seguir as nossas ideias. Porque as nossas ideias são perversas, enganosas, não é o coração? Então nós somos cristãos e preferimos perder tudo, menos o mais importante, que é a nossa salvação, porque ela já foi-nos dada. Cristo já fez esse sacrifício. Então vemos realmente este ódio ser levantado. E realmente aconteceu. Diz aqui que desencadeou-se o que é a perseguição sobre os fiéis com maior fúria do que nunca. E o mundo se tornou um vasto campo de batalha. Durante séculos, a Igreja de Cristo encontrou refúgio no isolamento e obscuridade. Assim diz o profeta: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. São 1260 anos que diz a profecia. E realmente faz lembrar aquelas palavras do apóstolo Paulo. Aqui diz que o mundo se tornou, né? O mundo se tornou um vasto campo de batalha por causa desta perseguição. E o apóstolo Paulo nos diz aqui: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. É isto que acontece com os seguidores de Cristo. Espetáculo ao mundo por causa de quê? Da sua integridade e fidelidade a Deus. Porquê? Porque Ele nos amou de tal maneira que veio a este mundo, se esvaziou a si mesmo, se humilhou para nos resgatar. Ele desceu a nossa humanidade, Ele, como homem, viveu como servo, não é? Veio para servir e não ser servido. Louvou e engrandeceu o nome de Deus e veio nos salvar. A pergunta é: que mais amor nos pode tocar para nos atrair a Cristo? Será que são as perseguições? O apóstolo Paulo que faz a comparação que nós somos mortos, somos um espetáculo, né, aos olhos dos anjos, dos homens. Este povo em minoria são um espetáculo neste mundo. Porque são mortos. E realmente é o que realmente aconteceu no tempo dos 1260 anos. Foi a supremacia papal que realmente levou quase a Igreja de Cristo ao desaparecimento, né? Mas pela graça de Deus ela foi levada para o deserto, os fiéis tiveram que se esconder, muitos deles, e Deus preservou um remanescente. Olhando a história do passado, como é que será nos dias de hoje? Num tempo em que estamos paz e segurança, não é? Não somos perseguidos. Então como é que será nos nossos dias? Então pôs aqui uma cidade que é tempo atual, moderno, não tem nada a ver com o passado. Então como é que será hoje os nossos dias? Será que seremos perseguidos? Será que vamos renunciar à família,
o trabalho, os nossos bens, o nosso conforto para seguir a Jesus? Irmãos, nós estamos demasiado confortados em casa, no nosso lar, e não sabemos nem imaginamos o que é que está por vir. Nós imaginamos, ainda bem que Deus alertou os seus profetas. Deus diz que não fará nada sem primeiro avisar os seus profetas, os seus escolhidos. E realmente isto é o que vai acontecer no futuro, em que nós estamos a viver. Nós não podemos falar do passado que já passou, mas o passado serve para exemplo. O presente é o tempo em que nós vivemos hoje, em que devemos hoje tomar a decisão. E o futuro, Deus já nos revelou. Deus já nos deu pistas em concreto. Só que não disse detalhadamente. Jesus disse aos apóstolos, ainda tem muita coisa para vos dizer, mas não estáis preparados. Também não faz sentido que Jesus dizer o que é que iria passar-se 2000 anos a eles, se eles não iam viver esse tempo para lá. E se dissesse que daqui a 2000 anos ainda haveria pecado e Jesus ainda não tinha vindo, praticamente os iria desanimar. Então o que é que vamos fazer agora? Então não importa o que é que vamos fazer agora. O que importa é tomar a decisão quando ouvimos a mensagem. Então vemos aqui, diz, a perseguição dos protestantes pelos católicos, pelas quais foi quase aniquilada a religião de Jesus Cristo, serão mais que superadas quando o protestantismo e o papismo estiverem... Uau! Como é que é possível? Então os protestantes, qual eles foram perseguidos pelos católicos para renunciar à sua fé, então eles agora vão se unir? Então diz aqui que a perseguição ela iria terminar, nós já vivemos isso praticamente, os católicos e protestantes já estão unidos nisso. E vemos que realmente eles têm um motivo para isso, porque realmente já não há perseguição. Porquê? Porque sabemos que o poder papal, ele perdeu esse poder, né? Mas sabemos que ele vai ser recuperado, a ferida mortal, né? A besta que foi ferida de chaga de morte, qual será a ferida curada. E vemos que isto, ela será curada através desta união. E vemos também aqui o povo de Deus que guarda os mandamentos, dentro de breve, será colocado em posição muito difícil. Mas todos os que têm andado na luz, que têm difundido, reconhecerão que Deus intervirá em seu favor. Quando tudo parecer o mais proibitivo, então revelará o Senhor o seu poder aos seus fiéis. Então vemos aqui que o povo que guarda os seus mandamentos irão ser perseguidos em breve, por causa deste poder. Nós vamos avançar e vamos ver assim. Que fala de uma nação. Quando a nação pela qual Deus tem trabalhado de maneira tão maravilhosa e sobre a qual tem lançado o escudo da onipotência, que é o poder do Espírito Santo, a abandonar o que? Os princípios protestantes, onde diz, o protestantismo acabou, e pela sua legislação, esse poder, essa nação, der proteção ao apoio do catolicismo, ao catolicismo, no que é limitar a liberdade religiosa. Então atuará Deus com o seu poder em favor do seu povo, que é fiel, aqueles que guardam os mandamentos. Exercer-se-á a tirania de Roma, mas Cristo é o nosso refúgio. Então sabemos que o protestantismo, junto com o catolicismo, irá procurar o poder civil e fazer leis que limitem a liberdade religiosa, dando poder à tirania de Roma. Aqui fala que Roma é tirano. Estão a entender? Aquele cordeiro disfarçado de lobo. E realmente é isto que nos está previsto para acontecer no futuro. Diz aqui que este princípio, esta união, ela irá acontecer baseado em algo comum. Né? Eu não vou casar-me com uma pessoa que não tem nada a ver comigo. Né? Tem que ter ali pelo menos alguma coisa de comum. Né? Eu não vou ter amigos que não têm nada a ver comigo. Tem que ter ali algumas coisas de comum. Exatamente o que irá acontecer. Mas diz assim, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, estamos a ver qual é a enganação que foi privilegiada, quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem então o Estado para que imponha os seus decretos e lhes dê
ou lhes apoie as instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Então haverá outra vez a perseguição. Onde é que ela vai começar? Pelo menos nos Estados Unidos. Temos aqui alguma noção, graças a Deus. Vemos que os Estados Unidos, os protestantes dos Estados Unidos, eles foram ricamente abençoados. Nós sabemos que Ellen White era americana, certo? E foi nos Estados Unidos que caiu esta chuva maravilhosa. A onipotência de Deus estava sobre esta nação. Mas por causa desta nação agora deixar a Deus se unirem com o protestantismo já apostatado, vão dar então autoridade e poder à besta. Em que ponto? Qual é os pontos de doutrina, que nos diz aqui, pontos de doutrina que lhes são comuns? O que é que os protestantes e os católicos têm em comum? O primeiro dia da semana. Todos guardam o domingo. Certo? E se lhe disserem a eles que é o sábado dia do Senhor, ai de nós, né? Então todos guardam o domingo. Então o que é que irá acontecer? Irá acontecer o mesmo poder papal unir então a religião e o Estado juntos. E qual foi o resultado no passado? Foi a grande perseguição. Foi o espetáculo aos anjos, né? Aos homens, por causa da fidelidade a Deus. Então vemos aqui que as Escrituras ensinam que o papado, que é que nos diz aqui, deverá readquirir a sua supremacia perdida e que os fogos da perseguição serão reatados por meio das concessões oportunistas do chamado mundo protestante. Neste tempo de perigo, só podemos subsistir na provação em que temos a verdade e o poder de Deus. A única maneira de nós nos mantermos fiéis e firmes, mesmo no meio desta tempestade de perseguição, é nós termos o que é a verdade, isto é, o Espírito Santo, que é ele que nos guia a verdade e o seu poder para vencer. Porque, irmãos, o engano virá de tal maneira e tão subtil, nós sabemos que o engano virá de tal maneira que enganará quase os escolhidos, até milagres irá acontecer. Até um falso Cristo irá aparecer dizendo que é o próprio Satanás, disfarçado de Jesus Cristo, que irá dizer que é o primeiro dia da semana, o dia que devemos guardar, né, quando sair o decreto. Os irmãos não se estão atentos às mensagens que estão a surgir nas notícias. Eu estou muito atento, irmãos, muito atento. E algo me despertou a atenção. Os irmãos esta imagem já vos diz alguma coisa, não? O que é que nos fala esta imagem? Então vamos a ver quase um mundo destruído. Irmãos, eu tenho este livro aqui, Inventos Finais. A irmã Mel também trouxe o livro dela, Inventos Finais. E neste livro eu comecei a ler logo o primeiro capítulo. Os irmãos leram o primeiro capítulo? Toda a gente sabe de cor. Hoje, quais os acontecimentos que toda a gente está quase a tomar... Está quase como é que explicar, em pânico, se não agirem rapidamente. O que é que nos diz aqui? A sustentabilidade do planeta e as mudanças climáticas. Todo mundo está empenhado nisso, certo? E é interessante que quando eu li Eventos Finais, a minha primeira pergunta é: quando é que isto ocorrerá? Se isto já ocorreu, porque já foi escrito há muitos anos. Esta mensagem que está aqui foi em 1914, Primeira Guerra Mundial. E o segundo parágrafo, 1909. Para quando é que é isso? Mas fala na última crise da Terra, não é? Então é algo para o futuro. Então eu vou ler agora para os irmãos aqui, e os irmãos vão ver se realmente encaixa-se neste tema sobre a sustentabilidade do planeta e também as mudanças climáticas. Então aí já faz sentido. E nós estamos a falar sobre a perseguição. Isto não tem nada a ver com perseguição. Ou será que tem? Vamos então ler assim. O tempo presente é de dominante interesse para todo o vivente. Então é para todo o tempo presente. Governadores e estadistas, homens que ocupam posições de confiança e autoridade, homens e mulheres pensantes de todas as classes têm a sua atenção posta nos acontecimentos que tomam lugar ao nosso redor. Estão observando as relações que existem entre as nações. Eles examinam a intensidade de que está tomando posse de cada elemento terreno e reconhecem que algo grande
e decisivo está para acontecer. Que o mundo está no limiar de uma crise estupenda. Agora faz sentido as mudanças climáticas. Longe de mim pensar que realmente toda a gente estava com interesse sobre isto. Irmão. Estão a fazer greves, estão a fazer protestos, estão a haver reuniões em todo o mundo. Neste mês é nos Estados Unidos. Para o ano, o Papa Francisco, estão a ver, o poder papal, vai reunir todos os líderes mundiais no Vaticano. Estão a entender? Para quê? Por causa das alterações climáticas. É interessante que o Papa Francisco também escreveu uma carta que chama-se Laudato Si, a encíclica, algo que fala sobre também as alterações climáticas. Interessante também fala lá no domingo. Estão a entender? Eu não estou a dizer que vai ser decreto dominical, mas estou a dizer que alguma coisa irá acontecer. E provavelmente os Estados Unidos, que é o primeiro país que vai adotar esta lei, em que os protestantes, junto com as leis civis, vão colocar uma lei e provavelmente é o decreto dominical para guardarem um dia para causa das mudanças climáticas e a sustentabilidade do planeta. Então faz sentido um decreto dominical, faz sentido o mundo guardar um dia. Porque se o mundo polui 7 dias, não há um dia que ele descansa. O que vai acontecer é poluição, poluição, poluição. E as alterações climáticas vão surgir, como estão a acontecer. Certo? Por isso é que estão toda a gente atentos aos últimos acontecimentos, que os elementos terrenos, estão todos a olharem para os elementos terrenos. Que algo terrível está para acontecer. Realmente esta crise climática, ela vai trazer uma mudança. E essa mudança, irmãos, oxalá que seja o decreto dominical. Para primeiro nós nos despertar e nos preparar. E depois para defender a causa de Deus, porque nós sabemos, e já declaradamente estamos a dizer que nunca vamos guardar o domingo neste caso. Pela graça de Deus, Ele vai nos ajudar. Deus não tem misericórdia de nós. Amém. Para nunca passar do lado do sábado para o domingo. Porque está escrito que muitos abandonarão o sábado para aceitar o lado mais fácil, por causa das perseguições. E também está escrito que muitas estrelas que brilham hoje, Deus tenha mais uma vez misericórdia, que vão cair. E está escrito que desde os púlpitos, espero que não seja dos nossos púlpitos que irão pregar que o domingo é o dia do Senhor. E que devemos guardar o domingo. Cuidado com as armadilhas que está para acontecer. Porque a fidelidade e a integridade e a obediência dos verdadeiros cristãos foi o que acendeu a perseguição. Certo? Por não aceitarem esta autoridade. É claro que devemos obedecer aos homens, é lógico. Isso é indiscutível. Agora, quando a lei dos homens anula a lei de Deus, desculpa, mas aí já é demais. Importa primeiro obedecer a Deus que aos homens. E nós vamos obedecer a Deus, pela graça de Deus, para honrar a sua lei, principalmente o seu santo dia. Irmãos, vamos falar sobre o ódio que despertou os judeus e o mundo. E vamos ver qual foi a característica de Jesus. Diz que a diferença entre o caráter de Cristo e o caráter de outros homens de seu tempo era por toda a parte aparente e por causa dessa diferença o mundo o odiava. Odiavam por sua bondade e estrita integridade. E Cristo declarou que todos os que manifestam os mesmos atributos serão igualmente odiados. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, esse ódio para com os seguidores de Cristo será cada vez mais manifesto. Não estamos a ver uma tempestade já a aproximar-se? Se nós agora, por queremos guardar o sábado, vamos ser odiados, pode acontecer. Se os Estados Unidos da América seguir esse exemplo que vai seguir, e o resto do mundo vai seguir o mesmo exemplo, então a perseguição é certa. O problema é que nós devemos hoje nos preparar, porque se não nos prepararmos hoje, agora, lá, quando chegar lá, não vamos conseguir suportar. Facilmente vamos para o lado do inimigo. Portanto, é hoje que nós devemos preparar e pela graça de Deus vamos crescendo, vamos ser purificados, o ouro, a fé, para depois resistir a este tempo de prova. Para terminar, não sei, manuscritos, uma carta da irmã White, a carta número 97, em 1909. Exatamente o que está aqui também escrito nos eventos finais. Cristo assumiu o que é a humanidade e suportou o ódio do mundo para que pudesse mostrar a quem a mim
nesse caso aos homens e mulheres, que eles podiam viver sem pecado. Irmãos, cuidado. É claro que o viver sem pecado não quer dizer que agora vamos ser santos e puros, vamos considerar-nos assim. Não, nós vamos considerar sempre pecadores. Mesmo poder viver sem pecado, porque isso é possível através do poder de Cristo. É o que diz aqui, homens e mulheres, assim como Cristo venceu e suportou o ódio, nós também podemos suportar esse mesmo ódio e viver neste mundo sem pecar, que é a transgressão da lei de Deus. E é claro que isso vai-nos cada vez, quanto mais olhamos para Cristo, mais pecadores vamos nos sentir. Isto não nos vai aumentar a nossa autoestima, vai muito pelo contrário, humilhar-nos perante Deus. E que as suas palavras, suas ações e seu espírito podiam ser santificados a Deus. Certo? Podemos ser cristãos perfeitos. Irmãos, são mensagens da irmã White. Eu às vezes olho para aqui e digo, isso é impossível. Mas diz aqui que podemos ser cristãos perfeitos. Agora vem a condição. Se manifestarmos em nossa vida esse poder. Se a luz do céu repousar sobre nós, continuamente representaremos então a Cristo. Foi a justiça que revelou em sua vida, não é? O quê? Que distingue a Cristo do mundo e provocou esse ódio. O Espírito de Profecia nos diz que vai chegar a um ponto em que não precisamos fazer muito. Não vamos precisar de nos esforçar para sermos esses cristãos perfeitos. Porque haverá uma diferença tão grande da sociedade, a imoralidade será tão grande, tão grande, tão grande, que os filhos de Deus não precisam fazer muito esforço para se mostrarem diferentes. E já vemos isso aí. Já vemos a imoralidade. Enfim, tudo. A notícia só nos fala disso. Se ligamos à televisão, esta semana, eu não costumo ver televisão, mas na hora do almoço, basta ligar a televisão num canal só de notícia, e lá diz, mulher, homem matou mulher. Homem raptou, matou não sei o quê. Homem violou não sei o quê. É só isso. E eu pergunto-me, eu estava a falar com a minha mãe e disse, eu estou com pena dos tribunais. Deve ser todos os dias a entrar processo. Todos os dias é processos novos. Por isso eles devem estar tão atribulados, tão cheios de processos que se calhar já estão com anos ainda por ser julgados e hoje ainda está a entrar mais processos. De casos de violação, ódio, sequestro, enfim, violação, enfim, tudo o que é mau. E isso mostra que algo terrível está para acontecer. Mostra que o Espírito de Deus está a ser retirado da terra, que os homens não querem saber da salvação. Agora, pela graça de Deus, haverá um tempo em que Deus irá derramar o seu Espírito sobre o seu povo para se preparar para a última crise. E nós sabemos que esse ódio, mais do que nunca, será de ser despertado por causa de quê? Do sábado contra o domingo, principalmente. A lei de Deus, nós não vamos falar sobre o sábado e o domingo. O sábado um dia, o domingo um dia. Não. Vamos a falar no sábado como a lei de Deus. Porque o sábado faz parte do quarto mandamento da lei de Deus. E o apóstolo Tiago diz que aquele que tropeça num mandamento, tropeça na lei. Não é? E estamos a transgredir contra aquele que escreveu a lei, que é Deus. Ao contrário dos homens. Porque o domingo é a invenção do homem. Não há nenhuma tábua de pedra escrita com o dedo do homem a dizer que devemos guardar o domingo. Né? E a importância é, quem aqui deve receber toda a adoração? Mas está escrito que o mundo adorará a besta e a sua imagem. Aqueles que não estiverem inscritos no livro da vida, aqueles que não forem selados. Então que agora possamos nós nos preparar então para a última crise da terra, porque o ódio vai se levantar. E ainda mais, seremos traídos por quem? Pelos da nossa própria família. Muitos vão dizer, eu conheço o Carlos. Ele está ali, ele guarda o sábado. Está tramado, o Carlos está tramado. O Carlos está tramado. Cuidado com as amizades. Amigos desses, quem precisa, com amigos desses, quem precisa de inimigos? Não estou a falar de Carlos, numa brincadeira, não. Estamos a falar de todos aqueles que o guardam, sábado irão passar por isso. E devemos já nos preparar para isso, porque se o decreto sai agora para o ano, onde é que nós estamos ainda? Vamos viver do que depois? Vamos ter que deixar as cidades. Não é? Estamos preparados para isso? Deus quer nos despertar, Deus quer nos levar à comunhão com Ele para resistir a estes tempos de crise. Mas se agora não despertamos com isto, vamos despertar com o quê? Irmãos, estejam atentos às alterações climáticas. Deus nos ajude realmente pela sua misericórdia a nós tomarmos esta decisão. Para terminar, eventos finais ainda,
que nos diz ainda no segundo parágrafo, os irmãos leiam eventos finais e fazem evento, o cara está a dramatizar um bocadinho, não é? Oxalá que sim, oxalá que sim. Oxalá que sim. Diz assim, as calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, pronunciam a proximidade de acontecimentos de maior importância. As forças do mal estão-se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo e os acontecimentos finais serão rápidos. Sabem o que a Greta disse lá naquela reunião sobre as mudanças climáticas? Grandes mudanças vão acontecer, quer queiram, quer não queiram. Interessante que este livro já foi escrito há mais de 100 anos, já diz exatamente a mesma coisa. Realmente não é preciso ser inteligente, não é preciso ter um estudo, um curso, para compreender que realmente algo terrível está para acontecer. E isto é os avisos de que a ira de Deus vai cair sobre a humanidade que rejeita, que transgride a lei de Deus. E realmente Deus ainda dá-nos misericórdia para abandonar o pecado, para sairmos de Babilónia, destas igrejas decaídas que guardam o domingo e que adoram a besta e não a Deus. Que Deus abençoe realmente a tomarmos hoje a nossa decisão e nos preparar.